Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar, publicada anteriormente no site Sementes das Estrelas e narrada agora por mim, Nevo. Informe do Comando Astar. A conduta na federação. Saudações do Comando. Muito se fala nos ambientes mais integrados com a realidade da nossa existência acerca da nossa conduta mediante as situações conflituosas e confrontos de ideias diferentes. Naturalmente, isso também é pauta que será inserida nas primeiras fileiras de obrigações, quando finalmente pudermos trabalhar juntos para as devidas melhorias no planeta. A diplomacia é algo que prezamos genuinamente. Há inúmeras raças pelo cosmos e mais intimamente na galáxia onde existe a Terra, há muitos grupos onde temos debatido bastante acerca de certas coisas no plano de desenvolvimento do planeta. Há sempre reuniões sobre temas importantes quanto ao que já pode ser implementado ou não na tônica da ascensão planetária, considerando as inúmeras variáveis devido a um nível de consciência planetário em constante e fremente ajuste. A diferença é que nessas reuniões não há desrespeito, grosseria e exaltação de voz com faixa de opressão, insulto ou imposição. Há sempre as discordâncias e as concordâncias, e naturalmente, quando se chega a um consenso harmonioso, seguimos para a próxima pauta. Existe sempre um carinho e desejo real de colaboração. Aqueles que possuem uma maior expansão e luz estão sempre entre os primeiros conselheiros e instrutores diretos, pois ainda que a hierarquia não seja tal como muitas vezes é na Terra, a bordo das nossas naves e centrais de reuniões, existem os conselheiros hierarquicamente respeitados e honrados como professores e diretores executivos de planos divinos. Ainda que a mentalidade humana tenha dificuldade de compreender certas dinâmicas nas nossas organizações e como lidamos com certas situações, o respeito à diplomacia e a honra à hierarquia são pontos fundamentais para a mínima boa convivência harmoniosa em nossa federação. Entendam que, quando falamos de hierarquia, não estamos falando de superiores mandando em inferiores ou dando ordens. Estamos falando de um campo onde naturalmente o entendimento acerca da fonte é mais alargado e há um respeito incondicional sobre isso em nossos ambientes. Evidentemente, ninguém precisa ditar regras e ordens, pois há um consenso natural, onde todos sabem muito bem o seu papel e até onde podem ir. Nas reuniões, isso é sempre bem claro e evidente. E ainda que elas existam e muitas vezes sejam acaloradas quando se trata da pauta Terra, nunca é como a mente de vocês pode imaginar, considerando a realidade terrestre e quando muitos têm sede de poder e controle sobre os demais. Ainda que nós saibamos o nosso papel e tenhamos asseguradas em nós nossas responsabilidades, ouvir nossos superiores é sempre um momento de grande alegria e júbilo, pois nós estamos em constante aprendizado e abertos aos nossos desenvolvimentos. Há sempre uma parceria mútua e mesmo nas discordâncias, há respeito e fraternidade e jamais, em hipótese nenhuma, opressão, agressividade, imposição, deslealdade ou desejo de poder. Há uma dinâmica de falar e ouvir. Em nossos debates, nunca há atropelos verbais ou vibracionais, pois isso aponta claramente duas coisas: desejo de dominação ou medo. Enquanto vocês adentrem uma nova fase e nós, como seus amigos do espaço, buscamos colaborar, entramos em uma sinergia. Vocês começam a compreender a necessidade da diplomacia para a boa convivência. A necessidade de entender as dinâmicas entre chefe e líder é algo que estará muito evidenciada no dia a dia de uma nova sociedade, a qual se forma a partir deste ponto. Pelo simples fato de que a verdadeira liderança é aquela que inspira genuinamente, não apenas puxando a fala e dando ordens, mas é aquela que, através do exemplo e da boa vontade, induz os demais a uma conduta sempre à frente, edificante e inspiradora. Se quiserem saber acerca de uma boa liderança, percebam se ela lhes guia para serem pessoas melhores em todos os níveis possíveis ou apenas
usam-lhes para suprirem suas necessidades mais pessoais, muitas vezes através de maquinários geradores de papel moeda. Um líder real tem desenvolvida a empatia profunda quando jamais oprime, mas dá-se em exemplo edificante e conduta pautada em valores morais e espirituais. Assim sendo, na nova sociedade que se desponta, a chefia existirá apenas no acástico da história planetária, substituída por líderes transformadores. Esse tema é algo que, para muitos, ainda fará virar os olhos, pois mexer com padrões e valores fincados em uma necessidade de poder para ser é desafiador. Como nós temos anunciado, a nossa chegada não apenas trará alegria para aqueles que sabem das nossas reais intenções, mas abalará as estruturas de crenças e entendimento das coisas, pois não estamos chegando primeiro para a festa. Estamos chegando primeiro para auxiliarmos a organizar a casa para ela. Evidentemente, organizar a casa sim, mas jamais sem que os moradores participem da organização e alguns não vão querer mudar algumas coisas de lugar, o que naturalmente será compreensível, considerando os anos de tempo de engessamento moral, mas será inevitável devido ao tempo chegado para a mudança quando o regente da casa, Gaia, precisa se curar. Esperamos que a nossa presença e a abertura dos nossos livros de conduta venham facilitar o entendimento do que realmente vocês têm como tarefas no planeta, bem como expandirem sua compreensão acerca do amor, do verdadeiro amor cósmico e fraternal, quando finalmente puderem, novamente, se associar à federação, de posse interna do verdadeiro senso de amor, ética, diplomacia e fraternidade, assegurando assim sua certificação para, junto a nós, viajarem pelo universo auxiliando civilizações em desenvolvimento. E isso é parte do vosso futuro, pois é isso que nós fazemos hoje. É uma imensa alegria para nós colaborarmos e servir ao Criador em todo o cosmos. Estamos em constante regozijo por isso. Amigos, nós sabemos o quanto sua liberdade foi cerceada e a forma como poderiam compreender melhor a vida na Terra e mesmo no universo. Mas ao mesmo tempo que passaram por tudo isso, também demonstraram sua força, que nunca os desamparou. É isso que nos trouxe mais para perto de vocês quando, em meados dos anos 80, nós começamos a chegar mais efetivamente a pedido dos diretores cósmicos. Sim, sabemos que também há ainda muita resistência acerca de nós e das nossas mensagens, bem como se realmente elas são verdadeiras. Amigos, essas mensagens ditam as verdades que muitas vezes lhes foram negadas por muitos e por outras fontes. E elas mexem com vocês porque suas almas as reconhecem como fidedignas. A forma como vocês vêm sendo tratados pelos últimos 26 mil anos minou consideravelmente a capacidade de discernir o que é e o que não é, assim como também foram ludibriados por muitos que se vestiam de líderes, mas na verdade eram apenas executores não federados da escravização. O tempo de liberdade ecoa nos sinos do discernimento e vocês agora estão reassumindo a dianteira do seu próprio desenvolvimento, quando aqueles que os aprisionaram entram em debandada ao perceberem que o seu tempo de dominação terminou. Perceberão ainda, por pouco tempo, cenários aparentes de que tudo continua como antes, mas podemos garantir que é bem o contrário. Quanto mais vocês percebem agora causa e ameaças, saberão que são apenas os uivos dos velhos lobos tentando reagrupar a alcateia e mesmo a matilha para se manterem na dianteira. Mas o leme já está sob nossa jurisdição e não há o que se possa fazer para retomar as rédeas. Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar através de Neva, nossa base na América do Sul. Ouçam a voz do Comando Astar neste momento, que transmite a verdade que lhes foi negada por muitas eras. À medida que o tempo passar e lhes entregarmos mais das nossas mensagens, mais aliados se juntam a nós na superfície e partilham também os nossos informes a fim de aumentar a rede de comunicação, ecoando o chamado por toda a Terra para que nossas demais fontes despertem. Convocamos agora nossas fontes em todo o mundo e os
retransmissores das nossas mensagens, para que as espalhem em suas línguas. Traduzam, verbalizem e compartilhem-nas. Façam-nas chegar aos continentes nos quais temos muitos dos nossos em seus avatares físicos. Essa é uma mensagem oficial transmitida agora aos nossos representantes na Terra. Cada um de vocês torna-se um embaixador da Federação quando, dentro dos princípios fraternais, compreendem a unicidade da criação e são magneticamente agrupados em um mesmo campo de entendimento e, assim, em um efeito bola de neve, arrastam os demais da mesma linha de entendimento para a zona contígua. Enquanto a onda e a frequência da nossa aproximação se fazem perceber, muitos na linha de frente de poderes globais se preparam para abandonar seus postos voluntariamente ou forçadamente, pois a geração das novas e reais lideranças já está presente. Adonai.